Momento Esportivo, com Charles Ferreira. Boa tarde, meu amigo Carlinhos do Carmo. Boa tarde, ouvintes da 104.9. Estou no comando deste quadro que mexe com a cabeça da galera. Hoje, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Está no ar, aqui no programa Tribuna do Povo, o seu, o meu, o nosso Momento Esportivo. Manchetes do dia. Sorteio da Copa do Brasil entre os 8 classificados tem destaques para 3 clássicos regionais. Palmeiras empatou com Cerro Porteño em São Paulo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Ainda pela Libertadores, o Flamengo empata com o Cruzeiro no Mineirão e vaga será decidida no Maracanã. Pela Copa Sul-Americana, Atlético Mineiro vence o Bragantino fora de casa e fica a um passo da classificação. Hoje 3 times jogam: Santos, Vasco e Botafogo. Tudo pronto para começar o campeonato intermunicipal, com início neste sábado em Quaraci. Pela Copa Consórcio Construir, grande festa para o início neste sábado em Teixeira de Freitas. Tudo isso e muito mais no seu Momento Esportivo, que só está começando. Brasil! Começar o programa hoje dando um destaquezinho aqui. Hoje para muitos um dia supersticioso. Hoje é um dia supersticioso, 13 de agosto. Antigamente tinha pessoas que evitavam muita coisa no dia 13 de agosto, que o considerava um dia de azar. Portanto, vamos pedir a Deus por hoje e seguir em frente. Vai começando agora o nosso Momento Esportivo. Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil, o sorteio foi realizado na CBF, que definiu o confronto e o chaveamento completo das quartas de final da competição. Dos 8 classificados, o Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória, tivemos um sorteio de 3 clássicos regionais. A começar pelo Cruzeiro e Atlético Mineiro, vai jogar no dia 25 de agosto no Mineirão e o jogo de volta na Arena MRV no dia 1º de setembro. O vencedor deste jogo vai estar enfrentando Internacional ou Grêmio. É uma outra rodada que vai acontecer, Internacional e Grêmio. Já o Vasco da Gama joga com Vitória no dia 26 de agosto em São Januário e o jogo de volta em 2 de setembro no Barradão. O vencedor desse jogo vai estar enfrentando Palmeiras e Santos. Vão jogar no dia 26 de agosto no Allianz Parque o jogo de ida e o jogo de volta no dia 2 de setembro na Vila Belmiro. E para fechar, no Internacional em Grêmio joga no dia 27 de agosto o jogo de ida no Beira-Rio e a volta no dia 3 de setembro na Arena do Grêmio. Portanto, vencedor de Cruzeiro e Atlético pega Internacional Grêmio e o vencedor de Vasco da Gama e Vitória enfrenta Palmeiras ou Santos. E a grande final está marcada para o dia 6 de dezembro, uma disputa em jogo único. Grande festa na grande final. Vamos ver quem será, quem irá para a final nesse dia 6 de dezembro. Copa Sul-Americana. Pela Copa Sul-Americana, jogando no estádio Cícero de Souza Marque em Bragança Paulista, o Atlético Mineiro venceu por 1-0. O Bragantino perdeu em casa para o Atlético Mineiro. O único gol da partida foi marcado por Coelho no segundo tempo, aos 27 minutos, após receber um belo lançamento por alto do meia Igor Gomes. A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, no dia 19 de agosto, na Arena MRV em Belo Horizonte. Com resultado positivo fora de casa, o Galo joga pelo empate para garantir a classificação às quartas de final continental. Ao Bragantino resta vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por 2 gols ou mais, que aí vai avançar na competição. Ainda tivemos ontem Atlético Tigre em casa, perdeu para o Montevideo City Turque do Uruguai pelo placar de 1-0. Já hoje o Santos recebe o Clube Deportivo Macará
às 19 horas na Vila Belmiro. É o jogo de ida das oitavas de final da competição. O Peixe avançou aos playoffs após terminar na segunda colocação do grupo D e despachou a Universidade Central. Sob o comando de Cuca, a equipe busca construir uma boa vantagem em casa para administrar o jogo de volta na altitude equatoriana. Para este duelo, o time conta com os retornos importantes, embora ainda sofra com desfalques na defesa. Já o Macará fez uma campanha histórica ao liderar de forma invicta o grupo A da competição, mostrando muita solidez defensiva. O time equatoriano tenta surpreender na Vila Belmiro para levar a decisão aberta rumo ao estádio Bela Vista na próxima semana. Já o Vasco da Gama entra em campo às 19 horas para enfrentar o Clube Olímpia do Paraguai no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O Cruz Maltino chega embalado após eliminar o Fluminense da Copa do Brasil e passar pelo Independente Medellín nos playoffs da Sul-Americana. Jogando em casa, o time busca fazer valer o fator local para construir uma boa vantagem antes do jogo de volta em Assunção. A tradicional equipe paraguaia do Olímpia fez forte campanha de fase de grupo e liderou o grupo G e vem para o jogo contra o Vasco da Gama em busca de um bom resultado no Rio de Janeiro. Já o Botafogo vai até Cienciano, isso mesmo, jogar contra o time local às 21 horas e 30 minutos. A partida será disputada em Cusco, no Peru. O Cienciano, a equipe peruana, chega motivada após uma grande virada sobre Lanús na fase anterior. O time aposta na tradicional força de jogar em casa. São mais de 3.300 metros de altitude em Cusco. É o que o Botafogo vai enfrentar nessa altitude. O alvinegro carioca entra em campo buscando superar os obstáculos da altitude peruana e levar um bom resultado para o Rio de Janeiro. Sob o comando de Franklin Carvalho, o Glorioso tenta ajustar a equipe com possíveis novidades na escalação para garantir uma vaga visando o confronto de volta no estádio Newton Santos. O jogo de ida do Independente Santa Fé e River Plate foi adiado devido a terremotos que aconteceram na Colômbia. Já pela Copa Libertadores de América, o Palmeiras empatou com o Cerro Porteño em 1-1 no Allianz Parque em São Paulo, pelos jogos de ida da oitava de final. O gol do Verdão, mesmo jogando com jogador a menos, porque Andrés Pereira foi expulso. Mesmo assim, aos 36 minutos, o Flaco Lopes. Mas já no final do jogo, aos 49 minutos, em lance em que a bola passou por baixo do goleiro Carlos Miguel, a equipe do Cerro Porteño conseguiu o empate. O jogo de volta está marcado para acontecer no dia 19 de agosto, próxima quarta-feira, às 19 horas, no estádio La Nueva, em Assunção, no Paraguai. Com novo empate, a decisão da vaga será disputada nos pênaltis e quem vencer no tempo normal avança. Já Cruzeiro e Flamengo empataram por 1-1. O jogo aconteceu ontem no Mineirão. Kenny Arroio abriu o placar para a Raposa logo no início do segundo tempo, aos 7 minutos, incendiando a torcida celeste no Mineirão. O Flamengo chegou ao empate pouco tempo depois. O meia Lucas Paquetá, que havia entrado no decorrer da etapa final, marcou aos 22 minutos para deixar tudo igual no marcador. A partida decisiva, que definirá quem avança às quartas de final, acontece na próxima quarta-feira. O jogo será às 21 horas e 30 minutos no Maracanã. Como houve empate no jogo de ida, um novo resultado igual no Rio de Janeiro levará a decisão da vaga diretamente para a disputa de pênaltis. Quem vencer no tempo normal garante a classificação. Campeonato Intermunicipal. Já pelo Campeonato Intermunicipal, esse ano leva o nome de Edinaldo Rodrigues. É a maior competição de futebol amador do mundo. A partida inaugural será entre a atual campeã Coraci e a seleção de Itapetinga, marcado para o dia 15 de agosto, às 3 da tarde, em Coraci. Como sempre, o campeão abre a competição e o jogo acontecerá neste sábado, às 3 horas da tarde. As demais seleções
seleções entram no dia 16 de agosto, domingo, às 3 horas da tarde. Todos os outros times vão estar jogando. E uma coisa que ficou bem focada foi em relação à violência nos estádios. Quem cometer alguma violência, alguma agressão contra os dirigentes e árbitros poderá ser excluído da competição, inclusive as ligas de futebol. As seleções mais próximas aqui da gente é Teixeira de Freitas e Itamaraju, vão jogar em Teixeira de Freitas. E mais acima um pouquinho, Camaquã e Santa Cruz da Vitória vão jogar em Camaquã. Copa Consórcio Construir. Já pela Copa Consórcio Construir, as seleções estão animadas, se preparando para a grande festa neste sábado, dia 15 de agosto. É a cerimônia de abertura e os primeiros confrontos acontecem em rodada dupla no Estádio Municipal Tomatão, em Teixeira de Freitas, contando com desfiles das delegações e transmissão ao vivo. A competição reúne 8 seleções municipais da região. E a rodada de abertura teremos no primeiro jogo Vereda e Itaém e o segundo jogo Teixeira de Freitas contra a nossa seleção de Prado. Nesta primeira rodada, as seleções de Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã e Lagedão não entram em campo. Muitas pessoas me perguntam se haverá campeonato municipal este ano, já que a seleção está disputando uma competição intermunicipal. A única coisa que posso responder é que não sei. Eu gostaria que os responsáveis pelo esporte da nossa cidade entendessem que existe uma coisa chamada história. E lá na frente os esportistas vão perguntar quem foi o campeão pradense em tal ano e não terá a resposta. Nos últimos anos o futebol pradense ficou esquecido. Não estou falando do esporte pradense. Temos que exaltar o crescimento de algumas modalidades, fute-mesa, tênis, apoio a alguns esportistas, mas o campeonato pradense, primeira e segunda divisão, não existe mais. Infelizmente a gente tem que falar isso. Temos que fazer nossa história. Faça chuva, faça sol, não importa o prefeito que estiver no poder, temos que ter campeonatos. Todos os anos que estive à frente dessa pasta, todo ano tinha veteranos, primeira e segunda divisão e ainda sobrava tempo para as outras modalidades. Tivemos Olimpíadas Estudantis e muito mais. Isso eu tenho prova. Uma hora que você tiver tempo, vai no canal Charles Ferreira Rocha e comprove. Tem fotos, como eram as competições, fotos antigas dos campeonatos. É importante, gente, é uma história que se conta. Antigamente tínhamos os times de Icó e Salteado. Quem não lembra do Flamenguinho de Fernando? América de Dema, Monstrinho, o Quiriri de Dé, o Emas de Luizinho, Kiko, a galera toda aí, União de Dona Vilma e Doca, o Maloca de Meio Quilo, o 1º de Abril de Rosimar, o Pica-Pau de Cumuru e muitos outros. Ficaria um dia inteiro aqui falando em relação aos times. Não que o esporte não cresceu, mas o nosso campeonato de futebol está ficando para trás. São coisas que nos deixam indignados. A gente vê nas rodas de amigos, principalmente que atuam falando de futebol, não tem campeonato pratense. Quem foi o campeão do ano passado? Quem foi o campeão de determinado ano? Não existe, acabou. Tem que ter o campeonato pratense. Não reclamando de gente que estão à frente dessa pasta, não. Eu já sei como é que é. Não consegue adquirir nada, pois não tem a caneta. Se não transformarmos a nossa diretoria de esporte, é um sonho que eu tenho, ver transformada essa diretoria de esporte em secretaria. Vai ser assim, entra ano, sai ano e nada de campeonatos na nossa cidade. Não existe, gente, como você receber visitas em sua casa se ela está desarrumada. Não podemos participar de competições intermunicipais se não sequer temos um campeonato municipal. Tem que reunir a turma do esporte e decidir isso. Não importa quem está no poder, mas tem que ter uma verba destinada ao campeonato do município. Temos que ter uma competição municipal, porque é uma história contada. Lá na frente alguém vai se perguntar, gente, quem foi campeão desse ano? Qual o time de prata que representa a nossa cidade? Nenhum. Antigamente a gente tinha uma Maloca, tinha um União. Hoje nós não temos nenhum. Aí a gente fica tampando o sol com a peneira com essas competições. É bacana, é válido. A gente fica feliz em ver acontecendo. Mas o principal é o nosso futebol. Nós não temos história. Apagou. Nós não temos história no futebol. Tô falando do futebol, não tô falando do esporte pradense.
Tá aí, Carlinhos, já fiz o meu Rebolate. Eu falei da Copa Consórcio Construir, Intermunicipal, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Toque, eu sou legal, sou feliz, por isso passo felicidade. Estou tirando meu time de campo, prometendo voltar amanhã, se assim o Senhor Supremo do Universo permitir, com as notícias do seu time. Direto do Estúdio 2, com a redação e apresentação de Charles Ferreira. Segue com vocês o programa Tribuna do Povo, com meu amigo Carlinhos do Carmo. Tchau, galera.